Olá novamente, mais um encontro e desta vez vamos conversar um pouco sobre a terceira competência da disciplina Serviço de Referência, a qual trata do tema, para além do balcão de atendimento, as estratégias de mediação e criação de demandas de informação. Para isso é muito importante a gente entender que o papel do profissional de informação é mediar o processo de acesso aos bens culturais, aos documentos que são produzidos pela sociedade como um todo. Para isso, o profissional de informação, seja técnico ou seja bibliotecário, tem que compreender também o contexto social no qual ele está inserido e tratando esses tipos de informação. O contexto pode ser histórico, social, cultural e artístico. Ele tem que entender todo esse cenário para então executar suas atividades de tratar a informação. E sabemos que toda cultura ela produz conhecimento registrado. Esse legado ele precisa ser devidamente tratado para gerações, tanto as gerações presentes quanto as gerações que virão, gerações futuras. A cultura nasce de uma necessidade de se comunicar, de se expressar que a sociedade tem através de suas manifestações, de seus rituais, sejam culturais, artísticos, musicais, por exemplo, e todos os registros que uma sociedade produz. Nesse sentido, é importante a gente pensar um pouco o que vem a ser cultura. Recorrendo a uma referência, a um dicionário de sociologia, a gente encontra lá algumas definições, como, por exemplo, falando que o termo ele surge no século XI, aludindo ao cultivo da agricultura, ou seja, tem um sinônimo relacionado à palavra agricultura. Trata-se também a cultura de um sistema de ideias, de conhecimentos, de artefatos e atitudes que caracterizam a sociedade. O fato fundamental de toda cultura é a linguagem, a qual permite a comunicação e a organização de hábitos, sejam alimentares, de vestimenta, de habitação, artefatos como os utensílios, armas, máquinas que as pessoas produzem, entre outras ferramentas. Recorrendo ao dicionário de sociologia para entender o termo, modernamente o termo cultura, vemos que ele se reporta aos modos de comunicação do saber nas sociedades em rápida transformação e aos objetos simbólicos produzidos por uma sociedade para veicular valores. Veja só, uma nação ela tem um sistema político, uma moeda, um idioma e uma bandeira que caracterizam ali símbolos, uma simbologia que a define como uma nação. A intenção em relação à cultura incide nos mitos, nas noções e nas imagens e modelos espalhados em certos grupos sociais, como a cultura popular, ou chamada cultura de massa, e a cultura de elite. Lembrando que, há um tempo atrás, a história era contada unilateralmente, ou seja, era a história dos heróis que estavam nos livros. Hoje não, hoje as narrativas são diferentes, é muito mais complexo e muito mais rico, porque existem agora as possibilidades das pessoas, as pessoas que são ditas como pessoas comuns também contarem as suas histórias, as suas próprias histórias. Por certos canais de difusão do saber, a cultura de massa é simultaneamente transmitida pelas mídias que se dirigem ao largo público, né? A gente vê isso muito, por exemplo, com a questão da TV e a própria internet hoje. Mas a gente tem que pensar também que cultura é política. Essa é uma definição muito interessante da Bel Santos Meyer, que ela fala sobre isso em 2008. E sim, a cultura é política. E lembre-se, você vai estar dentro do espaço da biblioteca, que é o quê? É um espaço democrático, principalmente quando se trata de uma biblioteca pública e uma biblioteca comunitária. Ali nós temos que ter sim uma atitude política de levar a informação da melhor forma possível, tornando acessível lá todo o conhecimento que está organizado e tratado. E se estamos vivos, então estamos produzindo a todo tempo cultura. Há uma história muito interessante da tirinha de Charlie Brown com o seu cachorrinho Snoopy, que ele diz: Snoopy, um dia vamos morrer. E Snoopy responde: mas todos os outros dias estaremos vivos. Então, todos os outros dias estaremos produzindo cultura. Entendendo um pouco sobre o conceito do que vem a ser cultura, agora a gente pode falar um pouquinho do que vem a ser também mediação cultural de informação. A mediação se constitui, para alguns autores, na interação do profissional de informação, o bibliotecário, o técnico em biblioteconomia, a informação em si, seja em qualquer suporte, e o usuário,
que vem fazer essa solicitação de informação. Entendendo que a informação, como já foi colocado antes, é algo que é criado e produzido por pessoas e podemos vê-la, portanto, dentro de uma cultura social, porque ela é feita pela, para e através da sociedade. Mas, então, o que é mediação cultural dentro da biblioteca? Essa mediação, ela começa a partir do momento já que estamos fazendo o processo de tratamento de informação, organizando essa informação, guardando ela da melhor forma, preservando ela, para então disponibilizarmos, divulgarmos e compartilharmos o conteúdo que está dentro do cenário da biblioteca ou de qualquer unidade de informação, seja em meio físico ou em meio virtual. Então, para que fazer mediação cultural? Primeiro, para se fazer uma transformação pessoal e social no sujeito, já que a biblioteca é um espaço democrático, um espaço político, onde devemos levar a informação da forma mais acessível possível. Essa transformação ela deve dizer, validar o sujeito, a partir desse encontro que ele tem com o conhecimento, que ele é um ser que tem cultura, que ele é um ser que tem uma história e, como dizia Paulo Freire, é uma pessoa que tem uma leitura de mundo, ou seja, ela não vem nula, sem nenhum conhecimento prévio para a biblioteca. Ela vem com toda a sua bagagem social e cultural. E também a ideia de se fazer mediação cultural é para fazer uma transformação interna nas pessoas, promovendo o bem-estar, ampliando o estado de percepção e imaginação do indivíduo. Promover também o encantamento de mundo que a criança, por exemplo, tem quando ela ouve uma história, uma contação de história, por exemplo. E para quem fazemos mediação cultural? Para todas as pessoas. Se a ideia da biblioteca é ser um espaço democrático, então não deve haver segregação e divisão nesse sentido. Os tipos de mediação cultural são variados, dependendo do cenário. Por exemplo, no cenário escolar, pode ali ter várias formas de se fazer uma mediação cultural. Seja um evento, seja uma contação de história, ou seja mesmo uma atividade pedagógica. Então, os tipos de mediação cultural podem ser pedagógico, cultural, de entretenimento, artístico, informativo, formativo, com cursos, por exemplo, científico, quando o pesquisador chega lá para fazer uma pesquisa, turística, patrimonial, gastronômica, imaterial, comemorativa, com as datas oficiais, isso também pode ser inserido no cenário da biblioteca escolar, por exemplo, e de lazer e diversão, por que não? Como fazer mediação cultural dentro, por exemplo, de um cenário em que se vai contar uma história? Nesse sentido, o mediador, a pessoa que está fazendo esse processo, ele tem que ter a habilidade de contar uma história. E como é que você reconhece, por exemplo, um bom contador de história? Um ponto muito importante na contação de história é você gostar e acreditar da história. Como diz Maria Clara Cavalcante, a história precisa brilhar, você precisa acreditar nela e gostar nela para ela fazer sentido. Não é o cenário, não é o que você está vestindo, mas a história em si que deve prender a atenção das pessoas. E como é que fazemos mediação cultural? Existem várias formas e vários cenários, como já foi falado. A hora do conto, a contação de história, as mostras e exposições, coleções particulares, por exemplo, pessoas têm coleções de filatelia, de selos, de moedas, por exemplo, as feiras, seja de artesanato, ou feiras típicas também, eventos culturais, teatrais, danças, música, pintura, desenhos também, oficinas, cursos, festivais de poesia, de cinema, se a biblioteca ela tiver oportunidade de promover, por exemplo, uma sessão de cinema. Isso já foi feito em São Paulo, foi bem interessante, porque eles pegaram pessoas em situação de rua para promover um evento como esse, e veja aí, essa mediação também foi um processo de inclusão. A biblioteca também pode fazer festivais, olimpíadas de xadrez, de matemática. Ela pode também promover um evento de informação de utilidade pública, por exemplo, um evento de poluição dos mares. Como a pessoa deve se comportar ao ir à praia diante desse cenário? Chamar alguém que saiba falar sobre o tema, um corpo de bombeiros, alguém que represente o corpo de bombeiros, por exemplo. Ela também pode promover jogos, ela pode também ir ao usuário.
Por exemplo, com a biblioterapia, que é uma atividade da biblioteca que ela pode levar a leitura no espaço de hospital, de ONGs, de asilos, né, levando entretenimento para essas pessoas. E também fazer projetos e programas de leitura itinerante. Isso acontece bastante aqui em Pernambuco, na Biblioteca Pública do Estado. Com quem a gente pode contar para fazer mediação cultural? Com a própria comunidade, principalmente quando é uma biblioteca comunitária, uma biblioteca pública, com os professores, se estamos em uma instituição de ensino, com os pais das crianças ou dos adolescentes, com especialistas, pessoas que têm algum conhecimento que possam compartilhar, né, através de palestras, de cursos, de oficinas, com pessoas com habilidades artísticas e técnicas e também as pessoas que têm interesse em fazer voluntariado. Além das pessoas que podemos contar para fazer a mediação cultural, também muitas vezes precisamos de recursos para fazer determinados eventos. Então, para isso é muito importante termos contatos, por exemplo, com os governantes, os gestores, as empresas, as entidades que são parceiras, engajadas, entidades beneficentes, por exemplo, e fazer mesmo ações, atividades que se consigam angariar recursos, como os bazares, troca-trocas, bingos, sorteios, projetos, concursos, festivais, cursos, entre outros. Se você gostou, não deixe de participar dos fóruns, interagir conosco, também fazer as atividades e, para finalizar, já que estamos falando de cultura, eu quero deixar com vocês Chico Buarque de Holanda com Gota d'Água, um trecho dessa peça teatral. Tentou contra a existência, num humilde barracão, Joana de Tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. E aí, a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe. Ninguém volta ao que acabou. Joana é uma mulata triste que errou. Errou na overdose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou. A dor que era seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Até breve.